Fala, meus amigos do Hype BRcast, estamos aqui mais um episódio, nosso terceiro episódio, e vamos receber aqui um convidado que é um exemplo de superação e dedicação. Mas vou passar aqui para o Ronaldo Fernandes falar um pouco desse nosso convidado. Fala aí, Ronaldo. Alô, pessoal do Hype BRcast. Hoje é um dia muito especial, porque a gente está recebendo um cara aqui que foi líder e treinador de 4 pessoas, 4 prudentinos aí que nos representaram muito bem em Sydney, na Austrália, no ano de 2000, Olimpíada. E eu queria que vocês aqui nos agraciassem assistindo esse podcast que vai ser sensacional. E nós vamos receber Jaime Neto Júnior. Seja bem-vindo, Jaime. Obrigado, meus amigos. Obrigado a todos. É uma satisfação poder relembrar alguns momentos da história do esporte e compartilhar algumas experiências. Estou à disposição de vocês. Jaime, conta um pouquinho da sua história, de onde você nasceu, como é que o pessoal fala? O que come, onde vive e tal. Fala aí, fala do Jaime. Pra galera na verdade, ficar... eu vim para Presidente Prudente em 1980, mas eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci em uma cidade perto de São José do Rio Preto, chama Neves Paulista, e muito cedo eu fui ser atleta em Rolândia, no Paraná. E eu era atleta lá, tinha 18 anos, quando me convidaram para os Jogos Abertos aqui em 1980. E aí eu vim para cá para ser atleta e eu também queria estudar medicina. Na época já se falava que ia ter medicina no Oeste e tal. E aí eu vim, não tinha medicina, competi os Jogos Abertos, mas passei em fisioterapia, comecei a estudar fisioterapia. Conheci minha primeira esposa, a Tuti, a Maria Cristina Borges Madeiral. Casamos, tivemos 2 filhas. E aí, como eu era estudante e gostava de atletismo, logo que eu me formei, quando eu estava estudando, eu comecei a dar a escolinha de atletismo para o professor Gazabin, que era meu treinador, da antiga MEP. E aí esse trabalho foi frutificando. Eu me formei, concursei na antiga IMESP, passei para ficar professor e fiquei professor. Me formei em fisioterapia no meu primeiro curso e dava escolinha. E logo depois esses alunos da escolinha começaram, porque eu comecei a aplicar algumas coisas da minha experiência técnica. Como ex-atleta, eu tive um treinador muito bom, que era um treinador de seleção e tal. Mas eu comecei a agregar algumas coisas da fisioterapia, da recuperação pós-esforço. Na época, imagina, em 1980 e pouco, não se falava em recovery, em recuperação e tal. E eu comecei a enxergar que a fisioterapia, como eu estudava e era ex-atleta, podia ter um papel importante nesse contexto da formação, porque não era só desgastar o atleta, ou na formação, ou já de alto nível, tinha que também recuperá-lo. Eu comecei a desenvolver alguns métodos e tal, e começou a funcionar. Logo eu fui para a primeira seleção, mas eu dava aula para educação física e não era professor de educação física, porque eu era fisioterapeuta. E aí eu fui convocado para uma primeira seleção e eu não pude ir, porque tinha que ser professor de educação física. Mas aí eu prestei vestibular, fiz também educação física, e começou a minha trajetória. Minha primeira seleção foi em 1988, num campeonato mundial. E de lá para cá foram 11 campeonatos mundiais, 6 Jogos Olímpicos, 5 campeonatos pan-americanos, Universidade, de todas as competições do mundo eu participei. E graças a Deus também conquistei medalha em todas. Não tem uma competição oficial que eu não tenha conquistado alguma medalha. Bacana, mas tem uma pergunta aí, aquela pimentadinha que sempre a gente tem que dar, né? O cara, para ir pro atletismo, é porque ele não sabe jogar bola? Tentou jogar, não deu? Eu costumo dizer que o atleta de atletismo, eles funcionam num padrão assim, porque para você suportar, às vezes, 6, 8 horas de treino, cara, sem uma bola, sem nada, você tem que ser diferente. Então, o atletismo, a maioria dos atletas de atletismo são pessoas bem fora da curva, assim, nos padrões de comportamento,
A gente chama de Vigorex, tem que ser. Vigorex é uma pessoa viciada em movimento. Ele, para poder suportar, são muitas horas de treino, muitos quilômetros de corrida, de levantamento. Então, mas tem cara que joga, que era de atletismo, que acabou indo para o futebol. Meninas também, teve 2 meninas que... Porque o atletismo é a base de qualquer modalidade, né? Que time o Jaime torce? Eu sou palmeirense. Aí sim, hein? Eu não tô achando santista nenhum, cara. Cara, e você acredita que eu dei uma consultoria pro Corinthians? Você lembra quando o Ronaldo veio jogar aqui, Sim, que quebrou a... história. Uhum. Poucas pessoas sabem disso. Ó, que legal, hein? Eu, na época, eu estava em Bragança Paulista já, que eu era o head coach lá do centro de treinamento da rede de atletismo. Era um projeto maravilhoso. E aí, o treinador, um fisioterapeuta, que era o Neto, e mais o Vlamir, que era o preparador físico do Corinthians, me conheciam. Um foi ex-aluno, o outro eu tinha feito um curso comigo qualquer, não sei o quê. E quando eles vieram jogar para cá, o Vlamir e o Neto me ligaram e falaram: ô Jaime, vamos tomar um vinho, a gente está aqui no Aruá e tal, conversar sobre o Ronaldo. Eu falei: vamos, eu tô de boa aqui, não sei o quê. Aí, quando eu fui conversar, que a gente ficou lá, fui para o Aruá jantar com eles, eram umas 11 horas da noite, conversamos sobre tudo. Eles tinham publicado uma matéria o Ronaldo estava com 12% ou 10% de gordura no Estadão, na Folha, eu não lembro qual jornal que era. E dava para ver nitidamente que o Ronaldo tava parecendo nosso amigo de gordinho. Nosso amigo já. Tava bem fora de forma. E aí eu falei: pô, tudo bem, a gente conversou sobre treino, sobre explosão, sobre as características do Ronaldo. Mas vocês cometeram um agafe do caramba, porque o Ronaldo tá gordo. Qualquer aluno de primeiro ano vai ver isso aí. Aí o fisiologista deles achou até ruim comigo. Eu falei: não, mas que vocês basearam em que medida? Eu falei: nós fizemos dobre cutânea, aqueles compassos, medida e tal. Eu falei: isso aí subestima demais. Aí toda a parte de gordura visceral, tal, você só pega a gordura subcutânea. Eu falei: na Unesp tem um laboratório lá que tem um equipamento que chama dexadensitômetro. Aí liguei para os colegas lá da universidade, marcaram, e quando o Ronaldo fez, deu 22%, deu 10 a mais. E eu fiquei conversando com ele uns 40 minutos sobre o que era aquilo, o que não era, o que dava para fazer, não dava. Aí depois dessa conversa, ele entendeu muito bem. Eu falei: a única coisa que eu sou palmeirense, mas meu sogro é corintiano. Se você puder dar uma camisa... Não, claro que eu vou pegar a assinatura de todo mundo e te dou uma camisa. Pedi uma camisa para ele, dei uma carteirada nele. Aí fui pro jogo, aconteceu aquela coisa toda. Eu tô em casa, na época você podia tomar uma cervejinha, eu tinha tomado várias. Me ligam... A prova de que tava acima foi o alambrado, O alambrado. né? O alambrado. Ali, o Jaime tem o olho clínico. Olho clínico, isso aí. Aí me ligaram à noite para ir lá para pegar a camisa. Eu falei: cara, eu tô numa ressaca... Pode deixar na portaria. Eu passo aí: não, vem, não sei o quê. Aí eu falei: Jaime, você tem que vir, o Ronaldo falou com o povo aqui, eles querem conversar com você. Aí me fizeram uma proposta lá para eu dar consultoria para o Corinthians. Eu trabalhei no Corinthians 15 dias depois daquele jogo até julho, quando teve o problema do doping. Porque aí... eu falei: não tem mais condição de fazer absolutamente nada por causa da repercussão que teve em 2009 e tal. Mas eu trabalhei com o Douglas, que tinha um colesterol altíssimo. Douglas o meia esquerda, né? Meia esquerda. Com o Marcelo Oliveira, que era um lateral. Esquerda também. Que tinha tido uma cirurgia, que teve uma complicação de infecção hospitalar no joelho. E com o Ronaldo. E o Ronaldo emagreceu, virou um foguete. Tanto é que teve, depois que a gente começou a trabalhar como consultor, teve um jogo contra o São Paulo, não sei se vocês vão se lembrar. Eu lembro desse Tinha um jogo. zagueiro. Rodrigo. Ele saiu atrás, o zagueiro passou. Eu tava no Morumbi nesse jogo. Eu vi o Ronaldo com uma locomotiva. Assim, não vai. O Ronaldo melhorou muito. Foi. Era muito forte. Mas infelizmente, depois Mal de Ronaldo, né? Quando aconteceu as coisas, eu não tinha condição nenhuma de continuar lá. Liguei pro Joaquim, falei: Joaquim... E eles não me pagaram, inclusive, 3 meses. Normal. Típico do Corinthians, né?
Quais são as lesões mais comuns para atletas nesse segmento que você se especializou, que é o de velocidade? Muscular? Velocidade é lesão muscular. Lesão muscular. Tanto é que a minha tese de mestrado foi em lesão muscular. Lesão músculo tendínea, né? Tendão e... Quem não teve, vai ter. A pubalgia que ele operou é uma lesão, porque no quadril ele converge o músculo do abdômen, o adutor, o posterior da coxa, tudo que passa pelo quadril, que é para você fazer a posição de bípede, né? Qualquer desequilíbrio pode dar essa dor ali. E na época estava começando... Pubis. Acho que o Kaká fez, né? O Kaká jogador fez essa hoje não tem mais isso, porque a ciência do treinamento foi evoluindo, que você trabalha um sistema mais complexo. Imagina que você tem 650 músculos, e se você só trabalha a especificidade de alguns músculos, você vai gerar desequilíbrio, e esse desequilíbrio passa pelo quadril. Então, por exemplo, o cara que é destro e chuta só com a direita, ele vai desenvolver uma resultante de forças que passa pelo quadril em desequilíbrio. Interessante. E hoje não existe. Hoje praticamente se vê falar muito pouco de pubalgia, mas na época tinha muito, principalmente no futebol, mas no atletismo também. O Claudinei, no caso, era por causa da curva. Ele era corredor de 200, treinava muito em curva, então você tem que uma perna freia, a outra impulsiona para você correr por causa da resultante da inércia, né? Da força da gravidade. Até pegando um gancho, né, até para trazer no nosso contexto aqui, um atleta de alto rendimento comparado a um carro, qual seria tipo uma revisão necessária pro atleta? Não, eu diria que hoje é tão necessário, na mesma proporção, eu acho, porque não adianta você treinar. Imagina que você treina, você tem uma série de... O carro não tem que trocar o óleo, não tem que trocar o amortecedor, não tem... Então, todas essas questões estão relacionadas de indumentários de equipamento e hoje da equipe multidisciplinar que trabalha com o recovery, com a recuperação do pós-esforço. Tanto na hidratação, como regulação de pH sanguíneo pelo problema de acidose metabólica que o treino induz, a recuperação de músculos e tendões. Então, o treino ele sempre precede de um ciclo de recuperação. Tem treino que você demora 15 dias para você poder fazer uma nova unidade de treino daquela lá. Se você fizer antes disso, você faz lesão. Então, aí hoje a ciência é muito estabelecida. Por exemplo, a força muscular. Você acha que força é... o que é força? Tem 7 tipos de força. 7 tipos? 7 tipos de força. Você pode falar algumas aí pra gente? Tem a força absoluta, a força máxima, a força de resistência, a potência, né, que é a força explosiva, a força elástica, a força reflexa. Para correr 100 metros, você só usa 4. Se você usar a força máxima para treinar um velocista, você depõe contra as outras capacidades físicas. Então, por isso que o elefante é muito, muito forte, mas não é rápido. Porque a velocidade ela precisa da força explosiva, da força reflexa e da força elástica. E da resistência de força para o final ali. Essas 4 forças. Jaime, a gente está, né, te homenageando de uma certa forma aqui, de uma forma muito simples até, né, mais até do que vocês mereçam, né, pelo feito que tiveram, representando a nossa cidade, representando o nosso país. Mas eu queria que você desse uma pincelada assim de como é a construção de uma equipe, principalmente voltado pro lance do psicológico, para disputar uma Olimpíada, chegar onde vocês chegaram, tendo ficado 20 anos com o recorde sul-americano ainda por conta daquele índice. A gente sabe que o Brasil, não só nesse quesito, mas assim, ainda tem gaps, tem muita oportunidade de melhoria no esporte, no investimento e tudo mais. Como é trabalhar o psicológico dessa galera para torná-los campeões como foram, assim, porque sabe aquele o espírito que o cara tem, né? Pô, eu sou mais frágil, eu sou do Brasil, o cara é americano, o cara é mais forte, o cara entra aqui meio que derrotado. É o normal de um ser humano pensar, né? Quando vai para uma competição de esporte. Como é trabalhar isso na cabeça deles? Bom, assim, primeiro é que assim, é muito boa a sua colocação.
no meu ponto de vista, qualquer vitória, ela é 80% dela é mental, é emocional e mental, é controle das emoções. Nós somos seres emocionais. Dá para ver isso nitidamente em esporte coletivo, quando tem um sinergismo de garra, de gana, de querer, de fazer, o Corinthians tem muito esse sinônimo lá na arena, né? Tem uma força que vem da torcida, que converge, e eles são muito fortes lá dentro. Dá para ver nitidamente quando joga o Palmeiras e o Corinthians que o Palmeiras se apequena e o Corinthians. Então os caras podem ser até piores tecnicamente, mas ganham. E na competição é igual. Então, e a construção dessa característica de fortalecer o emocional é treino igual é treino físico. Então existem, na minha época, hoje está muito estabelecido a saúde mental do atleta. A ginasta americana foi bastante interessante na Olimpíada passada, na anterior, a Biles. Simone Biles, né? Simone Biles, que ela admitiu que ela não ia para os Jogos Olímpicos porque ela estava doente emocional. Estava emocional. Eu já fui doente emocional. Hoje eu consigo entender isso, por quê? Mas na minha época a gente não via isso. Imagina que a gente tinha que ter uma força enorme para superar tudo que a gente tinha que superar. Pista, falta de equipamentos. Falta de recurso financeiro. A gente estava 600 km de São Paulo, 550 km de São Paulo, todas as competições de São Paulo, a gente viajava com ônibus monobloco, com carros. Então, na época, aí vai muito da característica de cada treinador. Por exemplo, o Abel é um cara que ele é humano. Ele é um cara técnico, tático, mas, por exemplo, internamente no Palmeiras você vê falar muito pouco mal dele, porque ele é humano, ele sabe recolher o atleta quando tem que recolher, ele sabe colocar, ele sabe dar um tempo para o atleta superar um estresse que ele teve de fracasso ou qualquer coisa, o cara volta. Tem gente que não tem isso. E eu era muito humano. Poderíamos falar que o Abel ele atrás do microfone falando com a imprensa, ele dando atrás do microfone ele é um chato, ele é um personagem. E outro, né? Ele é um chato. Meus pintinhos estão aqui e tal, e é isso. Mas ele é inquestionável o que ele faz. No microfone ele não tem inteligência emocional. Para trabalhar ele tem. Mas o português é assim. Eu posso falar porque eu trabalhei 2 anos no Benfica. Por exemplo, dos 4 atletas, o André era um cara que a gente tinha que dar suporte para ele. Isso, o resto da equipe entra junto? Entra junto. O Edson tem umas histórias muito legais. É uma engrenagem única, né? É uma engrenagem única. Por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos de 1999, em Winnipeg, a gente ganhou tudo lá. O Canadá tinha acabado de ser campeão olímpico, que nós fomos terceiros, eles ganharam o revezamento em Atlanta. Em 96, foi o centenário dos Jogos Olímpicos. Em 97 a gente já estava super bem no revezamento, ganhando tudo. E em 99 teve o Pan-Americano. Naquela época o Pan-Americano era um contexto assim, uma competição muito forte. Os Estados Unidos com o que tinha de melhor, Canadá, todo mundo, Cuba. E a gente era uma equipe muito forte no revezamento e o Canadá era o Canadá. Tinha lá ganho dos Estados Unidos, tinha o próprio Estados Unidos que é sempre forte. E a gente estava lá e existe, do mesmo jeito que existe no aquecimento, a pressão, a intimidação, não sei o quê, no atletismo era muito no aquecimento. Então, no aquecimento a gente tinha lá que testar as distâncias porque tem o revezamento, você põe lá uma marca, é uma distância treinada que a pessoa fica. Aí o cara vem correndo, na hora que chega naquela marca ele sai para ter o ponto certo de trocar o bastão e tal. Eles estão no ápice da velocidade quando tem a troca do... É onde estão batendo certinho ali. Certinho, né? Isso é muito treinado. A largada do segundo se dá 40 metros antes da passada do bastão? Não, tem uma zona para passar, você tem 20 metros. Naquela época era 20 metros para passar, hoje é mais fácil, hoje é 30. Então tem uma zona que você tem que passar naquele espaço e o cara
pode sair, tem 10 metros que chamava handicap, que é onde tira essa marcação que tinha que ser dentro dessa zona. Na hora que chegava dentro desse handicap que eu podia sair. E aí, no aquecimento, por exemplo, o Edson vinha lá para passar para o André, a hora que ele estava para chegar, o cara entrava na frente. Pô, perdeu uma corrida. Fizeram isso 2 vezes. Falei, Edson, ele vai fazer de novo. Tratora. Não deu outra. O cara entrou, o Edson deu no meio dele, só perninha voando assim. Você escolheu bem, né? O Edson. Mas você tem que pegar quem são as pessoas que têm essas características. O Edson sempre foi um cara muito, muito frio, muito equilibrado, tranquilo. O André não, o André era mais explosivo, mais emocional, vamos chamar assim. Então ele tinha essas características. O André não conseguiu correr para ele o que ele correu na prova singular, o que ele correu no revezamento. Ele era absurdamente rápido naquela curva. Ele é um dos homens mais rápidos que eu vi correr em curva. Mas ele não conseguia fazer para ele, exatamente para ele. Foi campeão mundial universitário, ele é um cara maravilhoso, correu 10,04, mas era um cara que se tivesse essa mais para si, ele corria abaixo de 10, ele tinha perna para correr. Essa ordem que os atletas correm, isso é definido começa tudo assim, todos no mesmo potencial. Aí durante o treinamento tem características, tem cara que corre melhor curva, né? Tem cara que acelera mais. Então, por exemplo, o primeiro homem tem que ser alguém que acelera normalmente e curva. Então, você não pode pôr um cara... O Edson saía muito mal, pesava mais de 100 quilos. Então, só que depois que ele embalava, e o segundo homem corre lançado. Então, você sai antes, de pé, com centro de gravidade alta, tal. Por isso que ele era segundo. O Vicente era muito rápido, saía baixo. Era um cara de 1,60 m e pouco. Explosivo, então saía muito bem. O André tinha uma leveza, uma soltura de corrida. Era curvo. O Claudinei era um duzentistas de primeira grandeza, então ele corria, porque ele corre 130 metros, ele vai pegar lá, saindo lá de 120 e vai correr, então ele corre mais. E normalmente depois dos 80 metros a pessoa começa a desacelerar, perder velocidade, perde a manutenção da velocidade. Os 100 metros é assim, acelera até 40, 60 metros, mantém mais 10, 15 metros, depois começa a desacelerar. Das 3 medalhas olímpicas que você obteve, né, junto com a sua equipe, eu sei que toda a conquista, os campeonatos mundiais também, mas eu queria que você comentasse aqui a que mais te marcou, não sei se isso a gente pode classificar isso, né, mas a que te marcou e que te trouxe uma lição, um aprendizado que foi pro resto da vida aí. Cara, eu acho que cada uma tem uma história, né, uma particularidade. Atlanta, eu tinha só 2 atletas que correram. E eu fui treinador, mas a gente tinha um problema sério com o Robson Caetano. O Robson era um cara que ele estava sendo... Os meninos estavam chegando nele, e ele era o senhor, né? Então o Ney estava chegando nos 200, o Claudinei, o André no 100. E eu já era treinador, mas eu comecei a ter muitos problemas. Eu tive que ter até a ajuda do professor Katsuhiko Nakaya como treinador comigo. Trabalhamos juntos para poder segurar esse ímpeto dos atletas, porque... O revezamento 4%, ele tem todo um simbolismo, ele é legal, porque o bastão tem um simbolismo de que eu preciso confiar no receptor e o receptor tem que confiar. Um trabalho em equipe mesmo, né? Tem um simbolismo. Esse termo é usado, né, em várias situações. Mundo corporativo. Vou passar o bastão. Tem todo um simbólico. E dentro dessa característica, é a única modalidade, o revezamento, que é coletiva. O atletismo é individual. O atletismo, eu sou um atleta que dependo de mim e do meu treinador, e mais de mim, para eu ser campeão. Dependo do meu adversário, não estou preocupado com ele. Mas na hora que vai para o revezamento, os adversários, e o velocista é marrento, ele é chato, eles têm que... E aí tinha toda uma rivalidade estabelecida, que não tinha essa... Então, o treinador de revezamento na modalidade individual tem que ser um gestor de pessoas, o que eu conseguia fazer muito bem. E então, em Atlanta teve esse significado. E o outro era que as condições eram mais precárias que 2000 ainda. Eu lembro quando nós fomos para Atlanta, eu não quis deixar os meninos irem conhecer os ginásios de musculação que existiam,
porque era tão à frente. A gente treinava com uma lata de 20 litros cheia de cimento com ferro chumbado nas pontas. Caramba. Como é que eu vou mostrar um ginásio desse? E acabamos de falar que o aspecto psicológico influencia muito. Então, a atleta teve esse simbólico. Só que eu trabalhava só com 2. Em Sydney já foi diferente, os 4 eram meus, então eu já tinha um domínio melhor. Mas a gente foi a superação pura. Eu já tinha ginásio, já tinha tudo, mas eu não tinha pista. A gente treinava em Machado. Um dia nós fomos treinar em Machado, tinha um circo lá, cara. A gente saía desviando do cocô do elefante na pista. Puxa vida. Então ela teve todo um simbólico de superação, porque naquela Olimpíada o Brasil não ganhou nenhuma medalha de ouro. E o Brasil e o atletismo foi prata com um gosto de ouro, por isso que foi prata, porque todos sabiam e a gente trazia para a mídia, para o mundo, as dificuldades que a gente tinha. Por isso que eu tinha problema com o COB, de uma pista que não era própria, de condições inadequadas de tudo. Então a gente foi superação. E naquela Olimpíada, por falar em questões da psicologia, eu lembro que antes de ir para a Olimpíada, nós fomos pro Rio, e a gente foi para Canberra depois do Rio, mas no Rio teve uma dinâmica com Roberto Chiniachi, que era um motivador que o Comitê Olímpico achou que tinha que motivar. Motivação é motivos para você ter ação no sentido literal da palavra. Só que, assim, a motivação, ela obedece uma lei que chama teoria do U invertido. O invertido é de boca para baixo, que faz o sistema regulador das emoções. Se eu estimular muito e passar dessa... eu vou perder, porque eu estou batendo mais forte na bola, estou pondo mais energia do que precisa, estou me contraindo para correr, estou perdendo precisão porque eu fiz uma desregulação, porque eu passei do ponto. Se eu ficar com muito medo abaixo do invertido, também eu vou ter uma série de regulações fisiológicas, com adrenalina há muito tempo, que depois dá moleza, que eu não vou ter performance. Então eu tenho que estar num estado que chama equilíbrio. O mundo funciona, o universo funciona no equilíbrio. O nosso funcionamento, chama homeostase, ele é um equilíbrio instável. Ou eu estou morto, que eu não tenho temperatura, ou eu estou com febre, mas eu tenho que funcionar num equilíbrio instável entre 36 e 30 e tantos graus. E assim que funciona tudo. A pressão arterial funciona nesse equilíbrio instável, tudo funciona assim. E a mente funciona assim. E aí levaram esse Roberto Chiniachi, que motivou muito. Pô, você quer... Pô, não precisa falar para mim que eu perdi tantas horas com meus amigos, distante dos meus filhos, que eu vou ter que fazer por eles. Não, isso já está em mim. Se eu estimular e passar... Então todo mundo foi meio passando do ponto para o Muricy tem uma situação bacana, né? Quando ele fala assim, peraí, o pessoal tá jogando no São Paulo, falando de futebol, né? E no investimento não é igual, óbvio. Mas fala assim, jogando no São Paulo, salário alto, não sei o que, eu vou falar pro cara motivar, a motivação é do cara. É. Então assim, quando você fala assim, a família, o cara não precisa lembrar da família do cidadão. Não, eu tenho só que posicionar ele para equilíbrio. Exatamente. Aí só continuando, nós fomos para Canberra, ficar lá por uma aclimatação, porque era um fuso muito grande, acho que eram 11 horas de fuso. E o Brasil tá fervendo, assim, todas as modalidades. E o Roberto Chiniachi foi para lá também. E aí os meninos começaram a passar do ponto e uma brigueira, aquela coisa... Nossa Senhora! E foi terrível. Tinha dificuldade para trazê-los, para não sei o quê. Tanto é que eu consegui fazer isso 2 dias antes do evento, que a gente já estava em Sydney, que eu dei um esculacho neles e não falei mais. Pela primeira vez, eles sentaram para comer junto. Aí eu falei para o meu fisioterapeuta, que é o Marcelo Paz, sempre esteve comigo o tempo todo, agora a gente entrou no jogo. Mas passou do ponto. Eu lembro que o Bernardinho, eu cheguei no Bernardinho e falei, Bernardo, eu não vou mais, meus atletas não vão mais na reunião que o Roberto está fazendo. O Bernardinho do vôlei. O Barbosa também. Quem que era o treinador do basquete? Ele também tirou, porque o basquete foi vice-campeão.
também foi prata. Mas o Brasil não teve nenhuma medalha. Ainda no âmbito psicológico, o lance de você estar atleta, alta performance, cobrança, metas e Pois tal, é. parou. Como essa galera parou, né? O Edson, o Claudinei, como é que é essa virada de chave? E agora, o que eu vou fazer? Ó, cara, assim, tem muita gente que se perde. Graças a Deus, esses meninos, nenhum dos meus atletas, ex-atletas, ninguém, cara, todos são hoje pessoas do bem, têm suas profissões, têm sua vida, têm sua família. No caso desses meninos, teve um programa muito legal da Confederação que era patrocinado pela Caixa, que chama Heróis Olímpicos, que eles têm um patrocínio permanente. Então, isso deu uma estrutura para eles, e eles também sempre cuidaram do que eles ganharam. Ninguém enriqueceu, mas deu subsídio para eles terem um início de vida muito confortável, com suas casas, com seus carros, alguns... Comércio não, porque o comércio está no sangue, o atleta é ruim para comércio. Mas para fazer coisas de gestão que eles sabem fazer, gestão de pessoas e tal. Então hoje todos estão bem, mas eu vejo... Isso acontece muito no futebol e em algumas outras modalidades, né? Mas no atletismo é pouco. Até porque não se ganha tanto dinheiro como se ganha no futebol. E aí você sair de rei para plebeu é complicado para qualquer um. E por isso que se alcoolizam, se drogam, enfim. Mas no atletismo, graças a Deus, isso foi bacana. Os meninos hoje, todos eles criaram institutos e fazem projetos, enfim, estão todos bem. Fato ou fake? É. Verdade que houve uma demissão aí depois da conquista da medalha. Que história é essa? Sim. Conta pra gente aí. Não, sabe o que aconteceu? A gente, quando a gente estava aqui em Prudente virou um centro de referência de atletas de treinamento. Chamava na época a capital da velocidade. Até que passou mais de 36 atletas olímpicos nessa pista aí da Unesp. E treinadores de altíssimo gabarito trabalharam aí, não foi só eu, foi o professor Pedro de Toledo, que foi o treinador do João do Pulo, o professor Aristides Junqueira, que foi treinador do Duda, de tantos atletas bons, do Jadel, Luiz Alberto, muita gente passou nessa pista. Mas chegou um momento em que começou a mudar, a gestão pública estava com dificuldade de fazer, teve o prefeito Agripino, quando ele entrou na primeira gestão dele, ele não quis mais investir. A gente tinha uma parceria de patrocínio com a Funilense, que era do Sérgio Nogueira, que depois foi para a BMF. E aí chegou um momento em que não tinha mais como a gente representar a Presidente Prudente, mas a gente treinava na universidade, porque eu era daqui, eu era o mentor de estudo, mas competia por outra cidade. A gente chegou a competir por Botucatu, por Santo André, por São Bernardo. E na época a gente estava competindo por São Caetano do Sul quando a gente foi para a Olimpíada. E a gente, mesmo competindo por lá, nossa base era aqui, eles pagavam tudo, mas nos Jogos Abertos, as medalhas, tudo era para eles. Quando a gente ganhou a medalha de prata, foi a primeira vez na história que um atleta levantou a bandeira de uma cidade. Tanto é que quase queriam puni-lo por isso, porque não podia. Normalmente você levanta a bandeira do país, eles levantaram a bandeira do Presidente Prudente. E quando eles fizeram isso, foi com a intenção, a gente é de Prudente, estamos lutando por uma pista. A ideia geral, temos orgulho de ser Prudente, não somos de Prudente e tal. O prefeito de São Caetano, quando ouviu isso, falou, eles tinham que levantar a bandeira de São Caetano. Demitiu a gente. Quando demitiu a gente, eu vim para cá, não tinha o que fazer aqui, eu montei eu e alguns amigos montamos uma associação que chama Associação Prudentina de Atletismo, que é a APA, que existe até hoje, que tem lá umas pessoas que tocam, e para a gente tentar, com essa associação, buscar fundos para tentar resgatar para Prudente. E eu consegui da Brasil Telecom um projeto maravilhoso, que tinha a presidente da Brasil Telecom, era a Carla Tico, era uma maratonista, ela ficou... Eu dei uma palestra lá sobre essa coisa do bastão, ela ficou encantada e nos patrocinou para o ciclo olímpico. Aí a APA se você buscar de 2002 até 2006, a gente era vice-campeão brasileiro, terceiro colocado, vice-campeão. A APA era uma potência, era a referência.
Hoje está fragilizada por conta do momento, talvez, sei lá, da gestão deles lá, não sei. E quando a gente foi até 2008, quando eu fui convidado, 2006, quando eu fui convidado para ir para Bragança Paulista. E aí teve um evento que foi o Mensalão, que a Brasil Telecom estava envolvida. E aí ela mudou a gestão da Carla Tico, ela saiu e eles pararam de patrocinar. Quando pararam de patrocinar, não tinha como mais representar Prudente. A gente fechou não fechou, desativamos, ela estava aberta até que o pessoal retomou ela agora. Faz alguns anos, aí, uns 3 anos. E foi isso que aconteceu. Mas graças a Deus a gente foi demitido, mas conseguimos uma pista. Aí, em 2001 veio a pista. Demorou, mas chegou, né? Demorou, mas chegou. E hoje, quais são os maiores desafios do atletismo brasileiro? Na sua opinião, o que você acha? Cara, mudou muito, hein? Eu, quando eu estive lá em Bragança Paulista, por exemplo, em 2000, estava começando, já tinha comunicação de rede social, essas coisas. Mas, por exemplo, hoje com o telefone celular você tem ligações pelo FaceTime, você tem ligações pelo WhatsApp, você Tem várias... Você não consegue se isolar do mundo. Então, é muita informação, é muita coisa e isso desfoca. Esse é o meu ponto de vista, é o meu primeiro problema. Em Sydney, quando a gente tinha um problema de fuso horário lá, acontecia uma discussão lá. Quando resolvia lá, a família fazia rolo, voltava para proibir de rede social. Porque ficava um problema, não tinha fim. Porque fulana falou É que... o mesmo problema, já está resolvido. Já está resolvido lá. Então, hoje, um dos problemas que existe é esse. Eu acho que a molecada entrar na fila do Nutella, né? Não é raiz, entendeu? Então, não tem aquela força emocional que aqueles caras tinham, a resiliência que aqueles caras tinham, não suportavam o que aqueles caras suportavam, das dificuldades. E não é pelo dinheiro, né, Jaime? Não, eu acho que é geração. É geração. É uma geração diferente. Nós temos uma empresa, você até passou por lá esses dias atrás, recém-aberta, que o que nos levou, né, André, assim, a estar investindo e empreendendo e tal, foi justamente esse encurtamento que a gente viu, porque vendedores nós somos gestores de concessionária, a gente percebeu que entrou nessa vibe também Essa geração, essa geração um pouco mais geracional, né? Que você tem que trabalhar mais o psicológico, quando, na minha visão, quem mexe com vendas, o psicológico está diretamente ligado ao bolso. Vende primeiro, arruma a confusão, entre aspas, para depois a gente discutir. Mas não, perda de foco. A perda de foco é extremamente elevada. Então, assim, a gente optou por, né, tanto eu quanto o André, diminuir o número de atendimentos, mas a gente ir para o campo. Jogar, talvez, com a experiência, com os encurtamentos que a gente faz, uma qualificação bem feita com o cliente. Então, a Hype Mobility, a gente entra nesse aspecto bem de consultoria, sabe? Então, assim, justamente para ter esse encurtamento. E é uma coisa que no esporte não tem jeito, né? O treinador não vai na pista, né? Você tem que trabalhar a cabeça do cidadão mesmo e tentar minimizar os gaps que tem, né? Não cria vínculo. Não fixa. Não. Tá tudo muito complicado. Então, eu acho que na época existia era mais romantizado, mais amor, tinha um glamour, o olimpismo. Hoje, só ver a abertura da Olimpíada de Paris. Eu fui em 5 aberturas, eu fiquei decepcionado. Eles faziam abertura para quem estava ali dentro, depois que ia para o mundo. Hoje é um espetáculo, um show. Lá foi um passeio com um monte de porcaria que passaram lá. Eu achei aquilo, falei, isso explica a geração dos atletas que a gente tem hoje. Então mudou, são outros tempos, né? Então não é assim, você pode falar, não, o cara tá... Não estou envelhecido, eu sou um cara atualizado, eu sou um professor aposentado, livre docente, super atualizado. Mas eu acho que há diferenças de valores. Estar atualizado não é concordar com tudo isso acontece hoje. Perdeu muitos valores, então... E você acha que dentro dessa situação a gente tem chance nessa geração futura de ter um medalhista, alguma coisa assim? Continua com gente
Putz, tem cada atleta que eu vejo aí que eu falo, só que tinha que ter uma política desses treinadores jovens que estão lá não serem a mesma geração dos... Entendo. Tem que ser gente que tenha, que seja educador, que seja... É gozado aqui no Brasil, você pega, a confederação tem um problema, o professor Nélio, que é o treinador da MAL, um dos maiores treinadores de saltos horizontais que eu vi no mundo, hoje ele é consultor da China, trabalha com atletas da China e não está na confederação. Eu estava em Portugal, estou agora na África. A confederação, por quê? Você tem que pegar o professor Nakaya, todos os caras da nossa geração. Pô, eu fui em 6 Olimpíadas, né? O Nakaya foi em 10. Esses caras que tinham que estar lá dentro da confederação, como é no Japão. O cara, quando envelhece no Japão, ele vira mestre. Ele tem um respeito. Aqui você fica velho. Ou o rótulo de desatualizado, né? Que o pessoal fala. Cara, sabe que o conceito, a diferença do conceito do conhecimento e da sabedoria, só é sábio quem experimentou o conhecimento. Para você experimentar o conhecimento, você precisa envelhecer no conhecimento, né? Tendo experiência naquilo que você faz. Então, só você fica só na é suposição. sábio em qualquer coisa depois de 50 anos que você trabalha uma vida produzindo conhecimento daquilo. Na hora que você tem sabedoria, você tem expertise, você tem maturidade, você envelheceu, aí outros países vão lá e te pegam e você faz trabalho com os outros países que pensam diferente. Brincadeira, hein? Jaime, e pegando nesse ponto aí que você tocou, nem tudo foram flores, né? Na vida de ninguém, nem na minha, nem na do André, e acredito que também na sua, não. Fala um pouco dos tropeços e o que mais marcou na sua trajetória, assim, e além de ter marcado, qual foi a tua atitude mediante aquela situação? Tipo, pô, eu melhorei nesse aspecto, eu me cuidei mais nesse outro. Relata um pouco disso pra gente. Assim, ó, o ônus e o bônus, né? Bom, o ônus é que eu faria novamente, talvez de forma diferente. Todo mundo que tem humildade reconhece que tem coisas que você sempre tem que melhorar. O primeiro ônus que eu tive foi no âmbito familiar. Porque essa história de renúncia da família, dos filhos, para você ficar na Europa tal, me custou o meu casamento e me custou boa parte de ausência no desenvolvimento das minhas filhas. Então esse foi o pior ônus que eu tive no âmbito pessoal. É óbvio que você tem tempo... A intensidade, quando eu voltava e ficava, era muito intensa. Minhas filhas são muito amigas, existe um amor estabelecido. Mas isso foi terrível para mim. E aí repercutiu no meu casamento. E o segundo foi no âmbito profissional. No âmbito profissional foi que eu dei abertura para uma pessoa cuidar de 2 atletas que estavam com problema de anemia, e essa pessoa extrapolou e usou uma substância lá que não era permitido, e teve o doping. E esse doping eu tinha já na época 35 anos de treinador, nunca tinha tido absolutamente nada. Isso foi em 2008 ou 2009? Foi 2009. 9. Eu estava no Campeonato Mundial de Berlim, quando foi divulgado. E aí teve todo um contexto por trás disso, que eu não vou... É muito longa a história. E que a minha conduta foi muito digna na época, porque eu assumi minha parcela de culpa. Você nunca viu falar de alguém que... E assumir. Aqui no Brasil, negam, você tá com o dinheiro na cueca, não fui eu. A cueca que eu não vi. Então nega. E não tem... Quer dizer, num país que não tem justiça, quando você tem... E no meio desportivo, foi gozado. Ó. Pessoas que são do bem, pessoas que são honestas, falam, não, o cara, ele errou, mas ele é digno. A parcela dele assumiu, falou... Não se escondeu. Pessoas que conheciam a sua hombridade e acabaram não te apoiando, cara, até mesmo até tinha gente na rua que veio me cumprimentar pela minha... Tinha outras que não. Mas isso é a natureza humana. Mas isso teve um peso, assim, porque esse rótulo, não querem te tirar, cara. Não querem te tirar. Você não... Tudo que eu fiz de bom, poucas pessoas lembram, mas essa pequena coisa
Eu lembro uma vez que eu estava no... E aí, quando você, por exemplo, você está falando... você vai orientar um treinador com todo o conhecimento que eu tenho de mestre, doutor, livre docente, com 50 anos trabalhando com isso. Você vai estar orientando um treinador como consultor, alguém falar, mas toma cuidado, hein? Ele, não, entendeu? Puxa sempre vida, tem o cara. rótulo, cara. Sempre vai ter o rótulo. E ninguém quer saber da história verdadeira, apenas rotulam. Então esse é um peso. Eu sei conviver muito bem com isso, hoje eu sei conviver, mas isso me custou muito. Me custou uma doença, mas eu tinha duas coisas a fazer. Ou pegar asas ou muleta. Eu quase peguei a muleta, que eu quase fiz cagada. Mas quando eu peguei asas, foi a coisa que eu mais cresci em 10 anos na academia de universidade. Fui dar aula na pós-graduação, no mestrado. Eu publiquei como nunca. Então mas eu demorei 2 anos ou 3 anos para poder assim, me situar e escolher ter asas novamente. Que bom, que bom. A gente agradece. É um cara sábio, um cara que reconhece onde falhou e às vezes não cuidar, né? Assim, confiar. Às vezes é o maior pecado que alguém... mas ainda não é só... Eu tenho minha parcela de culpa, quer dizer, nunca apliquei nada em ninguém, não fiz nada, mas eu dei abertura, permiti, entendeu? Era para duas fizerem todo mundo, mas eu permiti. Isso é bacana. Enfim. E serviu de lição para que Foi um você, aprendizado fato... e também não me vitimizo, nunca me Ótimo, vitimizei. é isso. Quem tem pedigree, haja assim. Então. Com toda essa experiência, né, que você tem, até assim, hoje, o Jaime de hoje, para aquele que tava começando lá, você teria uma palavra para ele, tecnicamente, ou para quem tava, pro Jaime, início de treinador, com tudo que você passou, o que você falaria para ele? Duas coisas. Eu falaria, o Jaime lá atrás, eu falaria pro agora, pô, não perde a motivação, não perde essa coisa que Deus te abençoou de você ter o olhar de detectar, ajudar, mantenha essa energia que você tinha quando você tinha 22 anos, quando eu comecei. E o de hoje para de trás, assim, valorize mais a família, fique mais próximo dos teus, faça uma gestão do seu tempo melhor, porque eu era tão apaixonado que, assim, eu dava treino de Natal, cara. No Natal eu dava treino, então... esse equilíbrio, mas eu acho que esse equilíbrio você só consegue enxergar só depois que passa, né? Parte de cada etapa da vida, entendeu? Mas é muito bacana você fazer essa reflexão, porque eu tenho certeza que isso ajuda os nossos as pessoas que estão assistindo a gente, né, a entender melhor como é que é Por a isso vida. que eu acho que assim, que a gente tem que ouvir os mais velhos, né? Quando eu vejo, esse tempo eu dei um curso, eu falei exatamente isso para os treinadores que estavam iniciando. Eu falei, olha, eu sei que vocês estão aqui, que vocês são apaixonados do que vocês fazem, cara, porque para estar na atletismo você tem que gostar. E é um inseto que te pica, que é uma coisa impressionante. Você vicia aquilo. Mas não descuidem da família, do seu tempo, lá. Então, eu devia ter ouvido isso de alguém na época, né? Que eu talvez pudesse fazer uma gestão dessas questões familiares e pessoais melhor. E é isso. Hoje eu tenho que ouvir os jovens. Você precisa fazer atividade física, você precisa caminhar. Os especialistas. Porque a gente sabe que a gente vai chegar... Eu particularmente, quando eu falo de atividade física, eu trabalho na área da saúde, né? Então, existe uma coisa chamada memória celular, né? Então, um ex-atleta, cara, ele tem o ônus de ser ex-atleta, porque assim, o ex-atleta quase todo mundo engorda, porque eles comem muito, porque gastam muito, e tem um sistema regulatório de reserva de energia muito bem treinado para poder suportar o treino. Quando ele para, que ele está de saco cheio de treinar, ele não perde... A boca continua querendo 5.000 calorias. E o sistema de fazer gordura fica... Então, quase todo mundo engorda muito e tem muita gente que infarta por conta disso.
Então, Mas esse infarto, normalmente, ele não vem por conta de problemas cardíacos. Não. Ele vem por conta do sedentarismo que o cara acaba... sedentarismo que ele tem um sistema de armazenar gordura tão bem desenvolvido que ele vai fazendo gordura por Que tudo. quem tá de fora fala assim, pô, o atleta corre risco de infartar. Não, mas é porque ele muda totalmente a forma de... Estilo de vida, estilo de tudo. vida dele. E aí, muitos têm problema. Uma das. É óbvio que pode ter causas também secundárias, mas uma das principais é essa. Quase todo mundo engorda. O batimento cardíaco de um atleta numa prova de alta performance chega aqui... Assim, a gente faz o basal, né? Tem um exercício legal, eu não vou fazer aqui, mas se você pegar a sua frequência basal, o seu coração, ele teria que bater entre 60 e 70 batimentos por minuto para você estar parado aqui sem ter gasto de energia, sem ter que repor. Ele teria que bater nessa frequência. Tem gente que ele bate a 90. 83 aqui. 83, ó, o teu tá batendo, vamos pôr média de 65. Então ele tá O meu batendo... 77. Ó, é um cálculo muito rápido, olha que legal. Vamos pôr 18 batimentos a mais por minuto do que o necessário. A hora tem 60 minutos. Calcula no seu celular. 60 vezes 18. 1080. Ele está batendo 1080 vezes mais por hora. Multiplica por 24 horas. 25.900. Multiplica por 30. São 30 dias. Não é melhor parar? Faz isso pra Faz você ver. isso, faz o exercício aí, Ronaldo. Vezes 30. Ele bate 777 mil vezes a mais parado do que ele poderia bater se o seu coração tivesse condicionado. E o coração é um motor complexo. Ele gasta energia e mata a célula quando ele trabalha muito. Tipo assim, eu morri semana passada. O batimento de um coração de um atleta em repouso é 45, 48. Porque ele dá o pico, Porque né? ele tem eficiência de bomba, então dá ele não o precisa pico bater e depois tanto. ele fica suave. Ele bate menos, Multiplica isso tecnicamente. por 10 anos. Não, morri semana passada. Não é que morreu, você não morre, mas você diminui, por isso que o homem nasceu para viver 120 dias e 120 anos e morre com a média de 80 e pouco, quando viveu bem. Então você está entendendo Uma água aí com açúcar, o que, Sem açúcar. que é o exercício para a saúde? Então a gente que ainda envelhece e estuda, você pode aconselhar, ó, isso vai ter uma repercussão daqui a 10 anos. Tem. Não tem jeito, não escapa. Realmente, Tão certo quanto o calor do fogo. Não escapa, não escapa, não escapa. com certeza. Tinha uma Brasília marrom, cara, que aí Naldo Senna, atleta olímpico, Euronildes, atleta olímpico. E nós íamos em 5 na Brasília marrom daqui em Cubatão com um galão de gasolina em cima do motor lá atrás. Aí era um revezamento mesmo, É, que existia. Tinha que passar o Mas- galão. Passar Era o galão, passar o Eu galão. vou, gente- eu vou até Assis, você vai até Ourinhos, aí vai. Não, Né? os moleques não guiavam, não. Era eu. A gente ia daqui para Porto Alegre, tinha muitas competições em Porto Alegre, com o ônibus da CEMEP, que era um monobloco, que a porta abria, você ia direto ainda. Uma vez pegou fogo no motor do 11 em Ponta Grossa, voltando. Se você pegar essa molecada hoje, não fazem isso. Então, mas isso se deve a quê? Criação familiar, Acho que é. escola, influenciadores, a internet, Eu acho que a os tecnologia... próprios pais que também eles Eu acho vão, o pai vai mudando, né? O filho de hoje é o pai amanhã, né? Quer dizer, assim, tem toda essa Eu acho essa que assim, mudança de eu acho que não, pensamento, acho que assim, valores. essa de valores, entendeu? Então você tem tudo muito acesso hoje, muito fácil. Eu acho que é uma questão mesmo da educação, de dar valores, de ter coisas assim, né? E que desenvolve um perfil de personalidade que se mata na faculdade. Hoje as pessoas fica doente de tanta informação no celular. Então eu acho que o mundo está meio assim hoje. Então não é como o Brasil, viu? No Brasil acho que é mais, mas eu fui lá na África, fiquei impressionado agora. Eu tive 30 dias na África. Como o celular lá é igual aqui. Jaime, seus projetos. Hoje você está trabalhando Eu fora tenho- do país. Quando eu nesse processo de criar asas, eu era em termos de conhecimento de treinamento, eu era um
um mecânico de Ferrari. E a metodologia do treinamento para o atleta de alto nível é a mesma para um atleta amador, alguém que precisa fazer atividade física, guardadas as devidas proporções nas cargas de trabalho, na dinâmica e tal, mas os modelos e tal. E como eu era da área médica, eu estudava síndrome metabólica e tal na universidade, eu era professor da universidade, sempre fui, eu entendi que o processo do envelhecer, a longevidade, que era a minha área de atenção para a saúde, passava pelo tripé. Comecei a orientar trabalhos, eu dava aula na pós-graduação nessa linha de pesquisa, estudando doença crônica. Publiquei pra caramba, publiquei em British Journal, meus alunos publicaram, né, sobre minha orientação e tal, sobre modelos de exercício para a saúde. E montei um espaço com o tripé, que a saúde, a longevidade, ela depende do seu estilo de vida na comida, na atividade física e no controle, na gestão do estresse, no controle do estresse. Esse tripé te dá você monitorando isso, sendo ativo e tal, você consegue ter parâmetros de saúde muito modificados. Eu estudava isso e montei um espaço em Presidente Prudente que chama Estúdio Salos, que trabalha com esse conceito, que eu sou mentor da técnica, de tudo. Hoje a gente tem lá 14 fisioterapeutas. Graças a Deus a minha filha foi minha discípula, fez fisioterapia, fez na Unesp também, e ela que toca lá. Eu estava lá até agora, até pouco tempo atrás. Repete o nome do local? Estúdio Salos. Bacana. Fica onde, Jaime? Já tem 12 anos de mercado. Fica bem em frente as concessionárias. As concessionárias na esquina. Do lado do Robson ali. Do lado de uma mecânica de mato isso, e do lado da floricultura que fica na esquina. Ah, que legal. E lá a gente trabalha, a gente faz essa avaliação, faz o exercício para a saúde. Então a gente tem uns cliente meu lá que tem 90 anos, cara. E quem quiser lá, eu faço toda a consultoria, as avaliações junto com as minhas filhas, e eles tocam. E eu tive um problema de saúde que eu estou cuidando em agosto do ano passado, que eu estou um pouco ausente de lá, mas eu não estou atendendo, eu atendia lá mesmo. E agora eu estou só dando essa consultoria para o pessoal da África, para Angola, e às vezes tem que ir para lá, às vezes tem que ir para fora. E quando eu estou aqui, eu passo todo dia nessa luz, as avaliações, os amigos que eu tenho lá. É isso. Seu coração está batendo 50, 55? Meu coração é 63. 63, tá bom. Basal, chama basal. É interessante todo mundo fazer, é um cálculo muito simples. Você pega de manhã, ou em qualquer momento você parado, e vê a frequência. Aí ela vai dar um valor, você vê a diferença que ela vai dar para 65, que é a média. Está 73. Ó, tô melhorou. mais calmo. Tá mais calminha. É emoção já tá perto de uma referência. Aí é só 8 a diferença. 73 é normal. Mas tem gente que dá 100, cara. E na França, a frequência cardíaca basal é parâmetro de saúde pública. Porque são duas coisas que podem fazer a frequência, ou descondicionamento na composição corporal, ou doença, ou estresse. O estresse também, porque quem regula a pressão arterial, a frequência cardíaca, um monte de coisa é o sistema autonômico, né, que a gente chama de simpático parasimpático. Quando você está em estresse, ele funciona mais rápido. Jaime, a gente falou durante a nossa conversa aqui, você citou vários países. Você tem uma relação, um número de quantos países que o atletismo te proporcionou conhecer? Não, conhecer é difícil. Conhecer estar, né? Estar. Rapaz, foram 67 a última vez que eu vi. 67 países. Que legal, E várias cidades, né? Muitas. Mas acaba, eu acho que o treinador ainda tem um pouquinho mais Não, de dá umas escapadas. Depois que eu fui envelhecendo, eu sempre dava uma escapadinha daqui, escapadinha dali. Teve algum que te marcou, que você achou, pô, aqui é uma moraria aqui? Cara, eu gostei muito da Austrália, da Nova Zelândia. O Canadá também é um país bom, viu? Na África eu conheço bons países lá, mas não moraria. Eu era muito romantizado com a África, assim. Mas a África é cruel. Acho que é por aí. Na América do Sul, não, quase nenhum. Tem um que vai ficar habitável daqui a um tempo aí, parece.
Por hora ainda não. Mas o Brasil ainda é o melhor de todos. É, não é? Eu acho. O ruim é o povinho que tá aqui. Cara. Né? Eu, aqui no Brasil, as últimas férias minhas, eu peguei meu carro e fui pra João Pessoa. Fui dar um curso em João Pessoa. Morei um ano em João Pessoa. É, sensacional. Fui de carro, fiquei 40 dias lá. Então, o Brasil eu conheci inteirinho. A nosso centro na minha época, Manaus, a Confederação Brasileira era em Manaus. Então, eu ia muito para Manaus, Belém, pro Acre, para aquelas regiões lá. E aqui para baixo, o Nordeste também, né? Tudo. O Nordeste é mais fácil conhecer. O Sul, morei no Rolândia, né? Conheço tudo. Mato Grosso, minha família era do Mato Grosso. Jaime, e o legado? O que vocês do esporte, você principalmente, acha que influenciou e que ainda pode vir influenciar para essa molecada, para a gente tentar minimizar esse impacto dos celulares, da internet, dessa pressão? O que você recomenda para essa galera? O que você acha que a gente pode estar fazendo para contribuir com isso? Assim, em termos de legado, eu já me preocupei mais com isso. Quando eu fui para a confederação, que eu fiz um concurso lá que eles iam contratar treinador, eu falei assim, eu preciso deixar um pouco de informação de treino, de ciência, das coisas que eu fiquei lá 2 anos e dei muitos cursos e eu acho que eu contribuí em parte com a evolução. A velocidade evoluiu bastante no Brasil. E quando eu trabalhava, eu era professor na Unesp na fisioterapia. E a fisioterapia desportiva, a universidade aqui foi o primeiro curso de fisioterapia desportiva do Brasil, que veio para cá em 86, 5, começou a ter a disciplina de fisioterapia desportiva, quando eu entrei. Porque, por exemplo, em Atlanta, na Olimpíada de Atlanta, na minha segunda Olimpíada, o Brasil foi com quase 300 atletas, 200 e tanto, e tinha 2 fisioterapeutas, eu que era treinador e um outro. E a gente sabe da importância que se dá hoje à ciência, mas na época eu já via o que era o pós-treino, a recuperação para você estar próximo. A fisioterapia tem essa visão. Então, eu formei muitos fisioterapeutas na universidade, eu tenho uma guinada nessa questão da produção de artigos, de formar pessoas. No Brasil eu fui pioneiro no atletismo. Tanto é que meus alunos ficavam comigo em 2000, eu tinha 7, 8 alunos fisioterapeutas que acompanhavam os atletas. Então, eu acho que talvez o meu maior legado em toda a minha experiência profissional foi na área da fisioterapia. Porque treinador tem muitas outras especialidades, mas eu acho que isso é um pouco... poucas pessoas sabem disso, né? Porque me veem mais como um treinador do que como um professor de fisioterapia. Sim, sim. Era a visão que nós aqui de fora de fora. Né? Mas na fisioterapia, em termos de saúde física, longevidade, eu sou bem referência. Eu sou um pré-candidato a frequentar o teu espaço lá. Pode ir lá, vocês têm desconto lá. É bom, tá vendo? Ó, vale a pena montar um canal de podcast. Ronaldo, vamos falar do primeiro carro dele? Mas meu primeiro carro foi um Fusca, né? Brasília, eu achei que era uma história. Né? Ele de novo, o Fusca. Não vai. Conta aí, como é que era esse aí? O meu Fusca era um Fusca branco. Nossa, eu tinha um ciúme daquele carro, cara. Mas como é que foi a conquista do Fusca? Meu pai era caminhoneiro. Eu sou filho único. Eu costumo dizer que eu dei certo e não fiquei frágil, porque eu saí de casa cedo, porque eu era super mimado pelos meus pais. E aí meu sonho era ter um carro. Quando eu fui pra Rolândia, meu primo me levou lá, tal, meu pai me deu um Fusca, um usado. Que legal. Nossa, fazia chover com aquele Fusca. Era o carro que mais, na época não tinha pra namorar, né? Era o carro com mais passo que eu já vi no mundo. Que cor era o Fusquinha? Era branco. Fusquinha é branco. Eu tive um Corcel 2. Corcel 2. A Ford, antigamente a gente tava limitadíssimo, mas a Ford era uma referência de luxo, né? Um Corcel 2, meu segundo carro. Depois um Opala. Que Opala 6 cilindros. A hora que você sai do Fusquinha. Opala. Ele era azul. Azul. É azul. Você sai do Fusquinha refrigerado a ar pra ir pro
pro refrigerado da água era uma diferença, né? Aquele motorzinho mais redondinho e tal. Depois veio. Eu tinha um Monza que ficava com a minha esposa e uma Brasília. Essa Brasília. Voltou, né? Era marronzinha. Era marronzinha. Depois eu tive um carro, não era um Santana, era uma perua da Santana que chamava. Quantum? Uma Quantum. Quanto? Nossa, Isso eu procurei na internet, eu não sabia o nome. Quantum. Não é da minha época. Não, é o Tá quê? bom que não é. Depois eu tive depois do Monza, eu tive uma perua também, que eu ia pro Mato Grosso por causa dos meus pais, que era da Chevrolet. O Supremo era do Ômega, derivado É do do Ômega. Ômega, Né? Tive essa aí. É, Supremo. Essa era a nave, hein? É Nossa. nave, hein? É nave. Depois, Sucesso das funerárias. Sucesso das nossa, funerárias. eu ia pro Mato Grosso, minhas filhas iam, pô, 1.600 que na época, estrada ruim. Eu e minha ex-esposa colocavam uma caminha lá no fundo. Aí minhas filhas deitavam, a minha caçula era ansiosa, tinha uns 5 anos. Chegava em Machado, ela falava, tá chegando! A gente ia dormir em Coxim, depois dormir em Cuiabá, para depois chegar em Quatro Marcos. Supremo era quase um motorhome, meu amigo. Era grande, o troço era grande, gigantesco. Mas aí foram esses carros. Hoje eu tenho um Compass e um T-Cross. E os carros elétricos aí não te causam desejo, Cara, sabe curiosidade? Já andou, já viu? Como é que é isso? Eu já andei. Eu falo mas- carro elétrico, não só elétrico, 100% elétrico, mas o eletrificado. Híbridos, né? Os Os híbridos híbridos. e tal. Então, não me apeteceu assim. Eu gosto de carro a diesel. Meu Compass é A a diesel, diesel. Eu diesel. quero comprar Commander a diesel 2.2. Eu gosto de carro potente. Até os diesel agora tendem a entrar com eletrificação também, né? Aí se eu procurar uma Commander, lembra da gente lá que a gente vai fazer um bom negócio pra você. Esse é o Então nosso eu trabalho. preciso trocar esse meu Compass aí. Tá. O ano que vem eu vou trocar, porque eu acabei de comprar um T-Cross, um Highline. A Volkswagen evoluiu bastante no produto. Demais. Mandar um abraço pro nosso amigo Jordão lá da Liane Volkswagen. Nosso parceiro também. Cara, deixa um recado pra nossa galera. Aproveita aí que a gente tem Cara, eu acho assim. 1 milhão de seguidores. Vamos passar até agora. Não, na vida, tudo que você tem que. Não existe. Eu dou aula há muitos anos, né? Eu vi muitos alunos no 4º ano abandonar, era um excelente aluno, mas ele não gostava. Então, primeiro, tudo que você tem que fazer na vida, você tem que amar. Porque se você não pôr o amor à frente, você não consegue ser bom em nada do que você faz. Não existe profissão ruim ou errada. Existe profissão que você faz que você não ama o que você faz. Quando você tem esse pressuposto que você ama o que você faz, você vai ser bom. Você vai dar o melhor que você tem e vai ser bom. E você fazendo com amor o que você faz e seguindo o que Cristo nos fez, sendo humilde, porque Cristo é a pessoa que mais, Jesus Cristo, a pessoa mais humilde da história da humanidade, por isso que ele virou o que ele é, por isso que ele é o nosso protetor, né? Você tendo amor, sendo humilde e respeitando as pessoas, você vai ser uma pessoa que vai cumprir a sua missão de vida, de ajudar o próximo, de viver em cooperação, de fazer o bem. É isso que eu desejo a todos. E foi assim que eu consegui superar todas as barreiras que eu tive, foram altas, pequenas, e ter algum pequeno êxito nas coisas que eu fiz. Maravilha. Maravilha. Gratificante tê-lo aqui, foi um prazer gigantesco. Espero que essa oportunidade se repita. Com certeza. Né? Hoje a gente está falando dos 25 anos da conquista, mas terão Se Deus quiser. outras conquistas e outras comemorações. Mas obrigado pela Eu tô com um oportunidade. desafio lá, tô com 2. Eu fui para África agora, fiquei apaixonado. Como tem gente boa lá, mas tem muita fome, que é difícil até se lidar, mas, e eu tô com 2 meninos lá. Eu tenho um menino que é uma coisa muito boa, se ele tiver a chance de vir para o Brasil, ficar num lugar onde... Mas, por exemplo, ano passado, ele foi muito bem na Olimpíada, ele passou de série e tal, com 19 anos. Mas lá hoje o que mais mata, por exemplo, lá eles chamam de paludismo, mas é malária.
Ele pegou malária 2 meses antes Poxa vida. da Olimpíada, ainda assim foi muito bem. Então, se um dia um cara desse tiver... Ele e outros que eu fui lá, fiquei encantado. Mas estou num projeto lá, espero que eu consiga contribuir com alguma coisa nos próximos 2, até o ano que vem em Los Angeles. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque É. o teu profissionalismo, o teu foco e o olhar clínico que você já mostrou ter, não tem como dar errado, de forma alguma. Obrigado pela oportunidade de relembrar, né? De Não, foi bom demais. alimentar assim, a alma da gente com as histórias. Bom demais. Obrigado, Gratidão, boa pela sorte a participação. vocês nesse projeto lindo de vocês aqui. A gente vai em 2 mãos, né? Lá com a lojinha e aqui trazendo personalidades como você. Na lojinha, assim que eu puder, eu vou... Eu sempre tive moto, né, cara? Eu amo moto. E é uma daquelas scooters lá, ano que vem eu vou pensar numa. É a X-Max da Yamaha. Show de bola. Bacana demais. Bom. Obrigado, Jaime. Obrigado vocês, Jaime. viu? Gratidão. Obrigado pela participação. Obrigadão. Deus nos abençoe. Obrigado vocês dois aí, viu? Gratidão. Valeu. Obrigado.